Olá a todos. Hoje iremos fazer uma questão que caiu no Enem do ano passado, né? 2019, uma questão complicada, né? Uma questão que envolve eletromagnetismo e creio que o aluno teve extrema dificuldade de resolver essa questão. Então vamos lá, vamos fazer essa questão. Ele diz o seguinte, ó: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa do íon, a massa de íon. Nele, o íon de carga elétrica Q é lançado em uma região do campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal. Ó. Trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X, né? A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores de Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. Aí ele pergunta aqui, ó, a massa do íon medida por esse dispositivo será. Então vamos ver. Ó, é o seguinte, ó. Isso aqui é um movimento que o elétron descreve, né? De um elétron não, de um íon, né? A carga positiva aqui, ó. Ele descreve, né? De forma o que? Helicoidal. Ou seja, helicoidal é um movimento circular em torno de quem? Em torno do eixo X, que ele está aqui, certo? A primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, veja, as linhas de campo, ó, o campo magnético está no eixo X. Essa velocidade da partícula provavelmente está por aqui, né? Tangente a essa trajetória, porque ele vai fazer um movimento circular e em cada ponto essa velocidade tangencia essa trajetória. Então vamos representar o seguinte, ó, uma pessoa que está olhando aqui de frente para cá, ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó, um observador, o olho dele aqui, ó, olha o olho dele aqui, né? Observando essa posição aqui, esse trajeto dessa carga positiva. Nesse contexto aqui, é bom você representar o desenho para você colocar os vetores que estão sendo aplicados aqui, né? Nessa partícula. Então, eu vou fazer aqui um desenho, ó, um movimento circular, e observa o seguinte, ó. Esse camarada aqui, ó, tá vendo essas linhas chegando no olho dele, né? É como se tivesse essas linhas saindo do plano do papel aqui, ó. Então, por exemplo, a gente representa isso aí com um pontinho, né? Uma circunferência, ó, uma circunferênciazinha e um pontinho. Isso quer dizer o quê? Que o campo magnético nesse ponto aqui, ó, está saindo do papel, certo? E vamos supor aqui, ó, que eu tenho essa carga nessa posição aqui, ó. A carga nessa posição aqui, ó. A carga positiva, né? A carga positiva desta partícula. Ó, quando eu coloco a regra da mão esquerda, né? A regra da mão esquerda, veja, a regra da mão esquerda tem o seguinte, ó. Isso daqui, esse dedo aqui, ó, é o campo magnético. Esse dedo aqui é a velocidade. E esse dedo aqui, ó, significa a força. Então, quando você coloca aqui, ó, campo magnético na direção aqui, ó, do eixo X, a velocidade, que é esse aqui, ó, que eu vou traçar para lá, ó, a velocidade, não sei se dá para ver direitinho, ó, a velocidade aqui, ó, a velocidade aqui, ó, justamente esse meu dedo, tá vendo? E nesse caso aqui, ó, esse dedo aqui, ó, ele está a indicação para baixo. Ou seja, a força magnética, nesse caso aqui, ó, ela é para onde? Para baixo, né? Ou seja, para o centro dessa trajetória circular. Tranquilo? E veja que a velocidade, nesse caso aqui, ó, a velocidade, ó, quando eu coloco aqui, ó, esse meu dedo aqui, ó, tá vendo? Ela é tangente aqui, ó, tangente à minha trajetória. Ou seja, tangente aqui só pode ser para cá, né? Ó, tangente aqui só pode ser para cá. Então, isso é o vetor o quê? Velocidade.
Então, veja que o vetor velocidade e a força magnética formam um ângulo entre si que vale 90 graus. Tranquilo? Então, aí eu já representei as forças, né? Aliás, os vetores que representam essa trajetória, né? Dessa partícula aqui, eletrizada com carga positiva. Então, vamos ver o seguinte, ó. No movimento circular uniforme, nesse caso aqui, a força que aponta para o centro, né, a resultante das forças que atuam para o centro, é chamada de força centrípeta. E nesse caso, a única força que está apontando aqui para o centro é quem? É a força magnética. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó, força centrípeta, ela é igual à minha força, o quê? Magnética. Tranquilo? Só que a força centrípeta é dada por quem? A massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por quem? Pelo raio. E a força magnética é QBV seno de θ. Só que θ aqui é 90 graus. E seno de 90 é igual a 1. Então, vai ficar apenas aqui, ó, QBV, ó, QBV. Certo? Eu posso cortar aqui, ó, um V daqui com um V daqui. Aí aqui vai ficar como? M, ó, M sobre R, vezes quem? Vezes V. E aqui ficou apenas QB, né? Tranquilo? QB. Por outro lado, veja, quando eu calculo a velocidade, ela me dá a variação do espaço, que é ΔS, sobre o intervalo de tempo, que é ΔT, não é? Só que esse ΔS, veja que a questão fala que essa partícula aqui, ó, dá um número de voltas, né, pelo intervalo de tempo. Então, por exemplo, quando ele dá uma volta, quanto é o comprimento de uma circunferência, né, 2πr, então o ΔS dele é quanto? 2πr. Quando ele dá duas voltas, é 2 vezes 2πr. Quando ele dá três voltas, 3 vezes 2πr. Quando ele dá 4, 4 vezes 2πr. Quando ele dá n voltas, vai ser n vezes 2πr. Então, meu ΔS aqui, ó, amiguinho, vai ser n vezes 2π, o quê? R, que é o comprimento da circunferência. E o intervalo de tempo que ele deu aqui, ó, o intervalo de tempo, ele chamou de quem? Chamou de t. Então, aqui, ó, é t. Ok? Então, a velocidade, nesse caso aqui, ó, organizando aqui, vai ser, ó, 2πr vezes n sobre quem? Sobre o tempo. Você sabe que a ordem dos fatores aqui não altera o produto, né? Então, organizei aqui. Ok? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse V aqui, que é isso daqui, vou substituir aqui, ó. Olha como é fácil, ó. M sobre R vezes V, mas quem é V? 2πr vezes N sobre quem? Sobre T. E do outro lado, continua Q vezes B, né? Q vezes B. Aqui eu já posso logo cortar, ó, esse R daqui, ó, com esse R daqui, né? Aí vai ficar o seguinte, como ele está querendo a massa, eu vou isolar o M, vou passar o T multiplicando, né? E vou passar o 2πn para lá dividido. Então vai ficar, ó, M é igual a T vezes QB, vai ficar QB vezes T, né? Dividido por quem? 2πn, que ficou aqui, ó, não está multiplicando o m, passa para o outro lado o quê? Dividido, né? Então vai ficar, ó, 2π vezes n. Então aqui, ó, a gente chega a massa do íon, né? Que ele está querendo na questão aqui, ó, certo? Então, uma questão que, para o aluno ter esse raciocínio na hora da prova, é complicado, né? Questão difícil, não é fácil. E aí você tem que estar bem preparado para fazer a sua realização do Enem, né? Da sua prova de física,
você tem que resolver bastante questões desse nível aqui, né? Que a prova, cada vez mais, ela apronta com algumas questões aí complicadas, né? Então, nesse caso aí, amiguinho, a gente chega à massa, né, do íon. Nesse caso aqui, ó, a alternativa correta é qual? É a letra A, né? Ok? Tranquilo, amigo? Obrigado a todos, valeu, até a próxima!